Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu vou conversar com o reverendo Arthur Cavalcante, que é deão da Catedral Anglicana da Santíssima Trindade na Diocese Anglicana de São Paulo. E o tema do nosso bate-papo é uma igreja inclusiva. Seja bem-vindo, reverendo Arthur, a nosso podcast Radar Direitos Humanos, aqui da Diocese Anglicana de Brasília. É uma alegria ter você conosco. Obrigado, reverendo Rodrigo Espiúca, obrigado por esse convite que a Diocese faz nesse braço da Pastoral Direitos Humanos, né, que Brasília aí tem incorporado, né, entre seu clero e seu povo. É muito importante ter esses espaços, essas extensões da diocese, porque isso dá uma dinâmica, uma vida, né, para o povo, para a própria igreja, né, sai ganhando, né, com isso. Eu agradeço o convite. Arthur, nós gostaríamos de ouvir um pouco da tua experiência, na tua pastoral, à frente da Santíssima Trindade aí, na Diocese Anglicana de São Paulo, acerca de ser uma comunidade inclusiva. Quem sabe tu poderias nos contar um pouco como foi essa trajetória, como a comunidade se organizou, né, dessa maneira para, de fato, incluir todas as pessoas. Eu acho que um importante papel, né, eu acho que são papéis importantes nessa inclusão. De um lado, claro, um pouco da minha história, né, na questão da sexualidade, da questão da orientação sexual, apontar, né, para desafios. Então, isso foi um desafio de ser um homossexual, um LGBT, no espaço da Igreja Anglicana, no início, na questão de conciliar fé e sexualidade como coisas que estão ali e que podem conviver no corpo de pessoas que frequentam o espaço de igrejas, né? Então, isso foi um obstáculo difícil de ser superado. Então, quando eu falo isso, gosto de datar, né? Para trazer um pouco do tempo. Veja bem, a Igreja Anglicana vai discutir, ou propor, ou levantar a bola da discussão em 1997, com a Carta Pastoral dos Bispos da EAB, sobre que era o momento que a Igreja precisava discutir sobre a questão da sexualidade humana, ou seja, as pessoas que tinham orientação, até então se pensava em gays e lésbicas, dentro da igreja, e era um desafio, a igreja precisava discutir isso, em 1997. Quer dizer, a igreja lança a bola, isso vai repercutir com os anos, né? E de tal forma que teólogos e teólogas da igreja começam a pensar sobre isso, clérigos e leigos começam a tomar essa discussão como algo verdadeiro, como algo que precisava ser iniciado. A compreensão da igreja nos anos de 2000 a 2004, 2005, ainda era uma visão ainda dividida, né? Dividida no sentido assim, não aceitava e aceitava, mas se aceitava numa questão do que se chama de postura do clero mais discreta, né?
essa questão de ser discreto naquele momento, naqueles anos, início dos anos 2000, era o seguinte, era que o bispo tinha ciência, né, na diocese, que a pessoa poderia viver, né, mas não poderia dar bandeira, né, no espaço público, né, em relação a esses assuntos. Então, teria que ter cuidado, uma descrição que era uma compreensão, mesmo hoje, que para muitos choca, mas era um momento que a igreja avançava com essa descrição. Então, fazia parte, né, e era algo avançado, até então, nessa discussão. Então, há um momento de confronto, né, que a gente vivenciou na Diocese do Recife, no qual a questão da homossexualidade foi levada a nível canônico, a nível de declarações, né, assinarmos documentos, aquela coisa toda no Recife, e foi um momento que nos confrontou, né, com a questão da sexualidade, a minha e de alguns da própria Diocese do Recife, que a gente teve que tomar uma postura, né, dizer, olha, assim, a gente está aqui, somos clérigos e somos gays, né. Isso, com certeza, causou desafios, desconfortos, né? Mas muito mais desconfortos e desafios para quem vivia na pele tudo isso. A gente carrega nessa história esses desafios. Eu vou para São Paulo numa perspectiva, em 2004, de encontrar uma diocese mais aberta. E, de fato, era mais aberta e mais acolhedora. Contudo, ainda havia uma percepção da igreja, ainda dessa questão de ser discreto e de como é que vai ser uma igreja que tem um pároco gay abertamente, né? Como vai ser se a igreja, a paróquia vai virar uma paróquia gay. Então, havia o quê? Na ausência de compreensão ou de algo mais palpável, as mentes viajavam, né? Fantasiavam de como isso seria. É claro, porque ninguém tinha um manual e a igreja brasileira não sabia bem como lidar com isso. Então, era necessário que fosse dado passos. Então, a igreja de São Paulo deu um passo, não é? As pernas tremendo, mas deu o passo e outros clérigos foram seguindo nesse sentido de saírem do armário naquele ano de 2004, ou até mesmo antes, né? Enfim, a paróquia da Santíssima Trindade foi uma paróquia que surgiu na minha vida em 2005, e ela surge numa abertura de uma necessidade de um trabalho pastoral naquele local e que pudesse ter um reverendo que pudesse atender uma comunidade, e não é uma comunidade pequena, não é uma igreja pequena no sentido... Era uma igreja do centro de São Paulo, que tinha uma história aí carregada com outras histórias de famílias tradicionais, enfim, tudo aquilo que se passa dentro de uma igreja do porte da paróquia. E, contudo, a paróquia estava ciente de que iria acolher um pároco ou um reverendo que seria abertamente gay e tal. Então, a paróquia não fez objeção, né, no sentido assim, não, a gente quer o seu trabalho, né? Então, foi uma aposta desafiadora, no caso, para mim, porque como é que a gente vai construir isso e sem ideia de militância, né? Eu sempre diria que eu saí de Recife meio tarimbado, né, com carimbo na testa, dizendo que era militante, mas não me considero como militante, né? Mas alguém que precisava defender a própria causa também no meio da própria igreja e de outras pessoas que passavam ou atravessavam esse tipo de vivência. Eu acho que a paróquia, nesse sentido, deu uma aposta de fé,
né, de saber como seria isso, né? Então, eles tinham algum referencial no qual eles se pautaram e disseram, não, a gente quer o seu trabalho, a gente quer, né? Então, a paróquia, ela abraçou primeiramente. Então, eu acho que a atitude de inclusão foi da paróquia, no sentido, assim, de abraçar algo novo e desafiador para ela, né? Até então, na vivência na Trindade, ainda era muito tímida, né? Então, às vezes, quando a gente abria para as intercessões, os anglicanos têm aquelas intercessões lidas, né, tal, mas a gente abre as intercessões para que o povo fale. Que aqui e ali aparecia uma pessoa, um LGBT, que dizia assim, eu estou pedindo oração pelo meu marido, tal, e aí isso era falado em voz alta, eu botava a mão na cabeça assim, eita, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser a recepção de ouvir isso? E principalmente aqueles membros que estavam ali, tal, mais antigos, tal. Várias vezes acontecia isso e eu ficava meio corado porque eu não sabia como aquilo ia repercutir, mas eu tinha que sustentar o que a gente iniciou, né? Sustentar para mim mesmo na questão de ser o que eu sou e sustentar aqueles que estavam se agregando, entendendo que aquela paróquia era um espaço, vamos dizer assim, inclusivo, acolhedor, seguro para pessoas LGBTs, né? Então, isso, aos poucos, eu comecei a relaxar, né? Até mesmo quebrar algum preconceito que eu pudesse ter em relação até sobre esse assunto que me diz respeito, né? Então, percebi que, não, a paróquia, ela não tem problema. Então, qualquer coisa que venha de estranhamento é da minha parte, não da comunidade. Então, o estranhamento veio de mim primeiro porque não sabia, né? Tinha receios de que tipo de pressão poderia surgir, mas não houve. Pelo contrário, terminava o culto, cafezinho, altos papos, risadas, né? Enfim, seguia domingo após domingo, semana após semana. Então, isso foi naturalmente se tornando uma prática paroquial de inclusão. Então, eu diria assim, o início foi isso, né? Dentro da Trindade, e, paralelamente, a igreja estava nos seus altos e baixos discutindo esse assunto, né? A gente sabe disso, a igreja brasileira e a igreja anglicana no mundo estava discutindo, né, esse assunto. E na Trindade a gente estava tentando entender como a gente iria conduzir esse processo de forma pastoral e que todo mundo pudesse estar junto. Não seria apenas algo dos gays e lésbicas que estavam se agregando na igreja, né, abertamente, né, mas era algo que fazia parte também do membro mais antigo, tal, e precisava todo mundo se educar. Não poderia construir uma igreja, duas igrejas. Então, teria que ser a mesma igreja, com grupos diferentes que estavam ali convivendo naquele momento. Tu tocaste num tema educação, não é? Falaste aí que teria que ser uma comunidade que tem o desejo de educar-se. Se você tivesse que dizer hoje para alguém, para um grupo, não é, que está se organizando como uma comunidade de fé e que gostaria de se organizar como uma comunidade inclusiva, verdadeiramente inclusiva, quais seriam os conselhos, ou melhor dizendo, quais seriam os principais desafios que ainda hoje nós estamos gravando aqui em junho de 2022, mas quais seriam os principais desafios para uma comunidade hoje que tenha o desejo sincero de se afirmar como uma comunidade inclusiva, na tua perspectiva? Eu acho que a comunidade, ela tem que ter segurança do que ela é, né? Os seus membros, né? De que lugar eles pertencem, né? Da riqueza da tradição que essa comunidade religiosa tem,
da herança que ela carregou, né? E entender que essa herança não é para apenas manter uma história, mas para dar elementos para a gente fazer história. Fazer história, se faz história a partir dessa base que a igreja, no caso eu estou falando da igreja anglicana, e aí quem quiser trabalhe isso nas suas perspectivas igrejas, mas ter uma base, é isso que dá segurança, né? Essa identidade é uma identidade que, primeiramente, é da história da igreja e da própria comunidade local, né? Então, segurança que é uma comunidade, é um povo de Deus, é um povo que se reúne não só para fazer rito, mas se reúne para comemorar, vivenciar a ressurreição de Cristo. Todos os domingos é uma ressurreição do Cristo, ou seja, dos restos que a gente se transformou durante a semana, passou, batalhou, fracassou, venceu. O dia de domingo é uma ressurreição de tudo isso, né? Então, a comunidade de fé é isso, é um local que a gente tenta ressuscitar todos os domingos a partir daquilo que trazemos nas nossas vidas, né? E ali colocamos e depositamos. E ali não é o gay, não é o negro, não. Antes de qualquer coisa, são irmãos e irmãs em Cristo. Esse é o primeiro elemento. Só que esses irmãos e irmãs em Cristo têm características, né? São homens, são mulheres, são não binários, como tem muitos se colocando, são gays e lésbicas, têm jeitos diferentes, são migrantes, não migrantes, né? São anglicanos de berço, não são anglicanos de berço, são gente que está vindo dos náufragos, né, religiosos, náufragos de outras denominações, que a igreja anglicana é isso hoje, né? Náufragos de outras denominações estão chegando nessa igreja, né? Eu acho que a comunidade de fé, ela tem que se deixar desafiar nisso, apostando que algo está dando suporte para que ela avance, né? Não precisa temer, né? Vai dar frio na barriga, mas isso é normal, porque é algo novo, é algo que desafia, ainda é algo novo para muitas comunidades, né? Mas é algo que pode fortalecer muito a comunidade. Fortalecer no sentido de agregar a essa comunidade pessoas que têm dons, têm talentos, que podem ainda tornar aquela comunidade mais forte. Ah, mas são gays e lésbicos, o universo do gay e da lésbica, não necessariamente do LGBT, não é o universo também LGBT, são universos diferentes, eles fazem parte do universo, mas eles estão ali conectados com tantos universos, como qualquer pessoa, como nós. E héteros vão estar, nem é possível você não estar no espaço e você saber, aquela pessoa é gay, não é isso que vai nos fazer irmãos e irmãs em Cristo, né? O que nos faz irmãos e irmãos em Cristo é justamente isso, esse apego à ressurreição de Jesus, esse apego que todo mundo ali está começando de novo, toda semana, né? Está tentando se acertar, se refazer. Eu acho que isso é algo que vem desafiar a nossa fé, né? Não se deve ir na cabeça dos outros, né? Do que falam da nossa igreja, do que fala da sua igreja, do que dizem, né? Ah, porque essa igreja é assim, é mais liberal, né? Isso não tem nada a ver com ser mais liberal, é compromisso com o evangelho. Ué, o evangelho não diz que tem que amar?
né? Antes de qualquer coisa, tem que amar, tem que acolher. Então, isso não é liberal, isso é cumprir o evangelho à risca, né? Colocar o carimbo e, além do mais, a gente avança. A igreja anglicana, ela dá um passo à frente da sociedade. Enquanto a sociedade, né, ainda tem elementos, espaços de racionalismo, né, dificuldade de dialogar, a igreja anglicana deu um passo e mostrou o caminho. Mostrou o caminho na escuta, mostrou fazendo estudo bíblico, mostrou como é que se faz conversa, diálogo, né? Então, a gente tem muito a contribuir também junto com essa sociedade, né? O tema da sexualidade nos diz respeito, né? Como igreja também, né? Por que deixar isso apenas a determinados setores? E por que não a igreja não, por que não acolher isso? Então, assim, é desafiador, mas tantas questões foram desafiadoras para a igreja, por que não tornar isso e transformar tudo isso em algo, um benefício para a comunidade de fé? E, além do mais, quem cresce não é o gay, a lésbica que frequenta a igreja, não, é o membro que não é nem gay, nem lésbica, sei lá, está lá e recebe, né, acolhe essas pessoas e aprende com elas também. Então, muitas vezes, quem aprende muito mais são as pessoas que estão convivendo ali e que vão descobrindo esses universos diferentes da igreja. Quantas senhorinhas mesmo, né, que eu conheci na Trindade, né, elas achavam excelentes, porque elas entendiam, já nos seus 70, 80 anos, poxa, eles vão dar continuidade à igreja, né? É eles que vão passar a bola adiante. Então, elas tinham elas entenderam imediatamente o que estava acontecendo na paróquia, quer dizer, estavam vindo as pessoas, né? Estavam se achegando, né? E outra, tem gente que vem na Trindade que não é gay nem lésbico, é hétero e hétero, vamos dizer assim, que se acham convictos, e diz assim, reverendo, eu quero vir aqui porque é uma igreja que acolhe. Eu sou casado, tenho um filho, minha mulher, mas eu e minha mulher, a gente quer frequentar a Trindade porque é um local que eu gostaria, que eu entendo que isso é igreja. Mas isso é interessante, quer dizer, a igreja não é só um elemento envolve pessoas que muitas vezes não estão frequentando as igrejas tradicionais, porque sabe que naquela igreja tem um preconceito, né? Tem barreiras, e barreiras tão bobas que podem ser desfeitas com a palavra de Deus. E se nós extrapolarmos, Arthur, essa perspectiva de acolhimento que tu mencionaste, me parece que essa é a palavra-chave, né? Um local que acolhe e um local no qual as pessoas, independentemente de quem são ou de quais marcadores identitários elas carregam, elas se sentem acolhidas. Mas e se fôssemos extrapolar essa perspectiva do acolhimento para a instituição, para a organização religiosa, para a estrutura, não é? Ou para a religião institucionalizada, nossa perspectiva mais ampla, como nós poderíamos construir uma religião institucionalizada efetivamente acolhedora? Quer dizer, a religião, a igreja, ela reflete a sociedade, ela é reflexo, né? A sociedade é homofóbica, muitas vezes não é a igreja, é a sociedade mesmo, e isso passa, é patriarcal, porque a sociedade passa isso. Então, a gente sabe que isso, a gente não pode se iludir, né? Achar que é uma maravilha, né? Eu acho que, percebendo a construção, a gente deu muita sorte na igreja anglicana. Veja, 1997, esses bispos
tem essa ideia, nós tem que discutir. Levanta a bola. Alguém pega essa bola. Se vocês não estão dizendo que tem que discutir, agora vamos lá. Ou seja, quem pega a bola não necessariamente são os bispos, são clérigos, né, teólogos da igreja, que começam a trabalhar o assunto também. Outros bispos vão deixando, olha, tem aqui e tal, a gente vai levando pastoralmente, né? Eles começam a dar esses passos, que não necessariamente são passos institucionais, baixou o decreto, tem que acolher todo mundo, aquela coisa toda, isso agora é cânon. Não tinha nada disso, não tinha cânon para isso, não tinha lei para isso, não tinha sínodo para decidir, né? Isso tomou-se um passo pastoral. Outro, um passo que também os leigos acompanharam. Ou seja, isso tornou orgânico. Aqui e ali, pessoas botaram a cabeça, foram cortadas as cabeças, né? Porque elas são pessoas que vão à frente e dão um chacoalhão, né, na igreja. Isso contribui no sentido de tornar o assunto mais sério, né? Ou seja, as pessoas estão levando isso muito a sério, elas querem, e mesmo assim elas estão sendo disciplinadas, como foi, né, um período que eram disciplinadas, eram punidas por entrarem nesse assunto, por trazerem esses assuntos. Só que, com essa evolução orgânica, estudos bíblicos, consultas, né, sobre sexualidade, discussões, passinho para frente, passinho para trás, como dizia um artigo do teólogo Calvani, Carlos Calvani, né? Esse passinho para frente, passinho para trás, né? Muitas vezes, de alguma forma, se avançava com um passo mais à frente, né? As pessoas, muitas delas, continuaram na igreja, não abandonaram, perseveraram, e isso foi se transformando, e precisava se transformar numa linguagem também cultica, ou seja, para a gente, como anglicano, a nossa oração vem inspirada no livro de oração comum, né? E no livro de oração comum, né, a linguagem, naquele momento, não contemplava muito as questões sobre diversidade de gênero, né, não entrava nos assuntos, ou não permitia a gente orar, vamos dizer assim, de uma forma anglicana, aquela que a gente bota a leitura, né, do Locke, do livro de oração comum na frente, começa a se mudar o livro de oração comum, trabalha-se numa linguagem que fosse uma linguagem que incluísse, de alguma forma, com todas as dificuldades que a gente teve na questão de uma linguagem inclusiva, né, no livro, às vezes meio truncada, meio difícil, né, meio que... Mas foi feito. Se saiu um livro de oração comum, ou seja, atingiu o espaço da adoração, né? Isso é uma maneira de institucionalizar. Outra maneira de institucionalizar são os sermões. Por incrível que pareça, são as homilias. Quer dizer, uma homilia que lhe permite entrar num assunto, ou você trazer o assunto a partir de uma homilia, é um espaço privilegiado de você jogar uma semente para que os seus fiéis possam sair com a reflexão. Então, uma homilia bem trabalhada é uma homilia que contribui de uma forma a mexer com as estruturas. Agora, no nosso caso, como uma igreja tradicional, uma igreja onde tudo tem seu lugar, tudo tem meio que uma hierarquia, vamos dizer assim, a coisa tinha que ir para uma assembleia, tinha que ir para o sínodo, para não ter dúvida, né? Ou seja, aquilo que já estava orgânico, vivenciado nas comunidades, ou que, de alguma forma, muitas dioceses já estavam muito avançadas, precisava transformar-se em uma decisão canônica e precisava expressar exatamente sobre a questão da diversidade sexual e naquilo que era, vamos dizer assim, o espaço mais precioso que era o rito do matrimônio, né?
Parece incrível uma coisa dessa, mas o rito do matrimônio expressava o grande trunfo, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que impedia casais homossexuais de receberem a bênção oficial da igreja, né? Ora, os homossexuais não necessariamente querem casar na igreja. Não necessariamente. Mas eles entendem que isso é um direito que a igreja, ou quem é homossexual, tem na sua própria igreja, na sua fé, de receber a bênção. Se ele precisar, desejar, ele terá, né? Se assim for do seu desejo. Nesse sentido, eu acho que a decisão canônica do casamento igualitário foi algo que, de alguma forma, nos dá uma certa proteção, né? Uma certa proteção nesse momento, né? Para que a gente possa ter esse direito, né? Dentro da nossa própria igreja. Ora, se a gente dá dízimo, ora, se a gente contribui com dons e talentos na nossa igreja, ora, se a gente chora, né? Ri, trabalha, por que o sacramento ou o rito sacramental do casamento não é dado a LGBTs? É uma pergunta que deveria ecoar nas consciências de espaços ainda que resistem à questão do casamento igualitário na igreja. Então, eu acho que é por aí, Spiuca, mas não é só isso, não é algo de âmbito da igreja. Eu acho que eu aprendi isso antes de igreja. É algo da sociedade, a gente tem que batalhar na questão da sociedade. Apoiar os movimentos, né, que buscam essa garantia, essa amplitude de direitos. Ora, se os bispos falaram isso em 97, eles foram provocados não só pela igreja, mas pelo contexto do Brasil, né, naquele momento político. A gente tem que lembrar que, se não me engano, Marta Suplicy, que exercia um papel político, ela traz essa discussão, né, no Brasil, né, e isso vai influenciar a cabeça também dos bispos. Eles ficam de olho não só para dentro da igreja, mas o que está acontecendo na sociedade. Eles estão certos, né? Eles não são bispos de guetos, eles são bispos de igrejas. Então, eles estão dentro da sociedade, e eles têm que ficar atentos a essas discussões da sociedade. Então, veja, um bom político, uma pessoa que dá esse tipo de avanço, deve ser escutado e deve ser referendado pela igreja, de uma forma profética, né? Vamos dizer assim, numa linguagem que a gente gosta de usar. Então, é importante, se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decide, como foi o caso, né? Houve uma decisão do Supremo na relação da questão LGBT, e que, naquele tempo, o primaz, que era o bispo Maurício, acolheu como primaz a decisão acho que foi do Supremo, naquele momento, sobre as questões LGBTs. Né? Então, assim, ele repete daquilo que ele recebeu de 1997, né, que foi um exemplo que a Câmara dos Bispos teve. Veja que coisa bacana. Dentro da igreja, a coisa foi orgânica. A gente não criou outra igreja, né? Não é quem venceu não foi uma pessoa A ou B ou C. Não, foi toda a igreja, ela migra, ou seja, uma instituição, ela consegue se movimentar sendo conservadora, porque ela é conservadora, porque ela tem estruturas. Então, ela sai de um local e vai para outro no tempo dela, né? Abrindo espaço. Isso eu acho que é um exemplo da sociedade. Ou seja, não foi uma decisão monocrática, tal, que agora que vai ter cânon, tal. Não, foi uma decisão política no sentido
de discussões nas comunidades, nas dioceses, que causaram dor, desconforto, pessoas saíram da igreja, mas também outras entraram, e entraram porque entenderam que a igreja estava falando a linguagem do povo. A igreja que fala a linguagem do povo, né, particularmente, eu acho que concordo contigo que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ela avançou em muitos aspectos, né? Nós temos na Câmara Episcopal, hoje a gente já não, ainda bem que não podemos mais falar Câmara dos Bispos, não é? Mas é a Câmara Episcopal, pois ela tem se tornado um pouco mais diversa, tem acolhido pessoas que não estão nos padrões tradicionais de liderança eclesiástica, de ministério episcopal. Acho que isso é muito positivo. E, de fato, pode servir como um exemplo, né, como um reflexo da sociedade. Isso é um fato extremamente positivo. Agora, Arthur, vou fazer mais uma pergunta para a gente concluir esse nosso bate-papo aqui, que está tão bacana, tão provocador, vamos dizer assim, de reflexões. Qual deve ser o papel dessa instituição que já conseguiu avançar de acordo com as suas próprias limitações e possibilidades no seu próprio tempo, como tu bem colocaste, mas qual pode ser o papel desta instituição para influenciar as estruturas ainda injustas para fora dos seus muros, para fora das suas organizações hierárquicas? Eu acho que, primeiro, ela não pode fugir do seu papel, que é de ser igreja, ou seja, de fazer o dever de casa de igreja, ou seja, fazer o básico de qualquer igreja, no sentido de oração, cuidar espiritualmente dos fiéis, pastorear, pregar a palavra, né? Fazer o espaço de comunhão um espaço de vida, né? E que também seja um espaço que seja atraente, né? No sentido de ser convidativo para que se frequente, se vivencie a igreja. Ora, às vezes as pessoas não vivenciam igreja ou frequentam a igreja daquela forma que a gente acha que tem que frequentar, né? Eu mesmo tenho paroquianos que frequentam de várias formas, né? Mesmo que dá aquele aperreio, né? Vamos dizer assim, pô, mas não vem no culto tal, não sei o que tal, mas de alguma forma é paroquiano, paroquiana, né? E do jeito vai tentando construir essa comunhão com a igreja. Isso é bem verdade, né? Então, o papel tem que, primeiramente, ser esse. Tem que fazer bem feito, né? Bem feito. Consequentemente a isso, dentro desse rebanho, desse espaço, há pessoas que refletem a sociedade, né? Por exemplo, paróquia mesmo tem professores. São professores e que nas orações falam e reclamam que os professores estão sendo, as políticas públicas não estão atendendo bem a quem ensina, a quem dá aula, a quem pesquisa. Como é que eu vou fechar os olhos para isso? Então, são demandas que aquele irmão, aquela irmã, que é professor e professora, trazem no culto. É aquilo que eu falei no início. Eles trazem isso, né? E a gente precisa ouvir. Precisa ouvir. Recentemente, ontem, domingo de Pentecostes, foi visitar a paróquia o reverendo Stephen Das. Ele é da Diocese da Central Flórida. Ele está 10 anos ou mais aqui no centro de São Paulo, trabalhando com crianças e adolescentes na região da Praça da Sé. Ele e a esposa. E eles, assim, no púlpito, né? Arthur, faz quase 10 anos que eu não prego numa igreja. 10 anos, quase. Aí eu disse para ele depois, isso em público, ora, o papel da igreja é estar onde você está
a Praça da Sé, trabalhando com esse público, e 2, o papel também da igreja é você trazer isso para dentro da igreja. Na linguagem que você sabe que a gente vai entender. Que essa linguagem do inglês, não sei, igreja, essa linguagem de gente que frequenta a igreja. Então, ele trouxe a realidade da Praça da Sé, das crianças, mas numa linguagem totalmente que foi absorvida assim por completo. O pessoal adorou e queria que ele voltasse para falar de novo dentro da igreja. Ou seja, perceber essas coisas. Eu acho que a igreja ela tem que, nos seus grupos, tem pessoas que trabalham em frentes diferentes, né? E essas coisas podem trazer na oração, podem trazer em debates, em encontros, enfim, são formas que a gente consegue tornar a igreja viva, no sentido de que está consciente que seus membros são pessoas que integram partes diferentes da sociedade, que estão ali, que têm dilemas, né? E isso é trazido à luz da vivência do Evangelho. Ora, o que o Evangelho diz sobre essas questões? Então, a partir disso, a gente consegue refletir, né, e avançar e contribuir. Bem, você disse bem, hoje não é mais a Câmara dos Bispos, é uma Câmara Episcopal, porque as mulheres, elas estão, aos poucos, assumindo seus postos, vamos dizer assim, no último grau dentro da Igreja Episcopal, que é a Câmara dos Bispos, ou seja, elas estão se assentando e elas devem trazer demandas, que são demandas que às vezes são muito particulares do mundo feminino. E a Câmara, formada por maioria de homens, vão ter que ouvir e se sensibilizar no sentido de perceber que há demandas ali muito sérias a serem trabalhadas. Não são espaços tranquilos, como eu sempre disse, são espaços que a gente vai conquistando, tem que conquistar, tem que batalhar, vai ter conflito, isso faz parte, mas isso traz isso. Esse ano é um ano eleitoral, né? A gente, como Paróquia da Santíssima Trindade, a gente participa quase todo ano, na verdade, dos eventos da Parada do Orgulho LGBT, que é uma das maiores do mundo. E esse ano a gente vai participar da Feira Cultural da Diversidade. Sempre é dia de Corpus Christi. Então, a gente monta lá a barraquinha e tal, porque é um espaço que a gente conversa com as pessoas, né? É diferente da parada, que é aquela festa, aquele mundaréu de gente e tal. Mas na feira que acontece na quinta, que antecede a parada, que é no domingo, é um espaço que a gente está lá conversando, dialogando com as pessoas. E esse ano, a 26ª parada, o tema é Vote com Orgulho por uma política que representa. Ou seja, representa o quê? Né? Representa valores, direitos, né, que precisam ser conquistados e garantidos pelo Estado. Então, a gente tem que perceber, a gente tem que escolher bem, nesse ano, pessoas que representem isso, ou que nos inclua, ou inclua segmentos da sociedade que estão marginalizados, não estão sendo alcançados por políticas públicas, não estão sendo alcançados pela eficiência da justiça. Então, a gente precisa escolher muito bem. Não é só escolher presidente, não. É escolher quem vai fazer as leis, quem vai, né, trabalhar esses processos, que é o legislativo, né? Então, a gente tem que saber escolher muito bem.
Eu acho que esse é o papel da igreja, né? Não é apontar, eu tenho essa compreensão, não é apontar político tal, né, ou ciclano não, mas abrir o espaço para discussão. Não vai ser no culto, porque no culto não é o espaço para isso, mas pode abrir lá a sala da escola dominical, vamos sentar, vamos falar sobre tal assunto, vai quem quer e vai discutir quem quer, né? Abrir, chama uma pessoa, traz essa pessoa. Eu aprendi isso em igreja, né? E eu achei isso espetacular, porque você traz a pessoa política para discutir no espaço juntamente com outros que não são da mesma tendência, né? E aí a gente tem que segurar, tem que ser cristão na hora, né? Ou seja, discordar, concordar, né? Divergir, né? Mas porque está se discutindo algo importante que nos diz respeito como igreja, né? Então, o reino de Deus não é uma coisa que vai chegar, não, ela já está acontecendo e precisa acontecer, transformando essas estruturas em estruturas que contemplem não só a minha parte, mas de tantas pessoas que precisam também de representatividade, que precisam de nosso apoio. Então, a gente não vai se fechar na questão LGBT, tem que abrir a igreja inclusiva, inclusiva no sentido que, por a gente passar por o que a gente passa como LGBT, a gente não quer que nenhum outro grupo também passe. Na questão racial, na questão de gênero, na questão de situação social, sei lá, enfim. A gente não quer, né, que o preconceito, a exclusão, atinja outros segmentos, né? E não precisa ser LGBT, não, tem que ser outros, porque a igreja inclusiva é isso. Arthur, muito obrigado pela tua participação, pelas reflexões, pelas provocações. Esperamos que nós possamos, enquanto instituição, não apenas enquanto instituição, mas enquanto coletividade de pessoas, do grupo, nós possamos continuar avançando na perspectiva da verdadeira inclusão e do avanço dos direitos. E com esse agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Spiúca, agradeço o convite mais uma vez. Eu acho que quando a gente está conversando, dialogando, a gente entra em contato com aquilo que a gente está falando, né? Então, estou falando aqui, apesar de ter falado tantas outras vezes, mas a gente sempre, quando está falando, está se escutando e, de alguma forma, a gente sai diferente desse encontro, né? Dessas conversas com o outro. Algo fica, e com certeza, dessa conversa me fez pensar outros assuntos, que aí vai ser um outro podcast, né? Quando tiver oportunidade para a gente dialogar, né? Mas pode ter certeza, é uma conversa, essa conversa, ela não poderia ser diferente, ela instiga outras conversas, outras falas, outras formas de pensar, né? Nessa temática que a gente se colocou a discutir, a falar. Um abraço aí, um abraço a todas as pessoas aí da Diocese de Brasília. Eu sou o Rodrigo Spiúca, você escutou o podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília com o tema Igreja Inclusiva. E o nosso bate-papo foi com o reverendo Arthur Cavalcante, deão da Catedral Anglicana da Santíssima Trindade, Diocese Anglicana de São Paulo. Eu espero que vocês fiquem bem, cuidem-se e nos encontramos no nosso próximo episódio. Até mais. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar
direitos humanos. Até o nosso próximo encontro.